Fala, meus queridos e queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova e hoje a gente vai estar falando da taxa Selic que aumentou para 11,75 e ontem, quarta-feira, foi a quarta-feira especial porque também foi reunião do Banco Central americano, o Federal Reserve, e aí também aumentou a taxa de juros lá nos Estados Unidos ou aqui na América do Norte, né, no nosso país vizinho aqui que eu estou no Canadá. Então, vamos falar sobre os impactos do aumento de juros nos seus investimentos e o que você pode e deve fazer nos seus investimentos para se proteger contra esse aumento de juros. E para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá. E se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Então, sem mais resenha, editora, solta a vinheta. E galera, vocês devem ter visto aí que os juros no Brasil aumentaram para 11,75% na taxa Selic, ou seja, teve um aumento de 100 BPS, né, ou 100 pontos ali na taxa Selic, ou seja, aumentou 1%, a cada 100 significa 1% na taxa Selic. E o mesmo aconteceu nos Estados Unidos, aumentou 0,25% na taxa de juros americana, que não subia há 3 anos, desde 2018, galera, então é algo muito importante. Agora, quais são os impactos nos seus investimentos, né? Por que que tá tendo, primeiro, por que que está tendo aumento de juros? O aumento de juros ele vem muito posteriormente para controlar a inflação. É uma medida que o Banco Central tem para controlar as inflações. Por quê? Porque a inflação está alta, porque o custo de aquisição, o custo de empréstimo está muito baixo. Então as pessoas pegam o empréstimo, elas gastam e aí trazendo então inflação. E uma forma que o governo tem de controlar essa inflação é aumentando os juros. Por quê? Porque quando eu aumento os juros, você tem alguns títulos de renda fixa e até poupança, por exemplo, que acaba ficando mais interessante. Como os produtos estão mais caro, as pessoas tendem a ser mais conservadoras. Então, o que o investidor tende a fazer quando aumenta os juros? Tende a poupar, a segurar um pouquinho, porque isso aqui é meu, não quero perder. Quando isso acontece, significa que você tem menos demanda, você tem menos dinheiro rodando no mercado. Menos dinheiro rodando no mercado, o que acontece com a inflação? Ela tende a arrefecer, então ela tende a dar uma caída. E é isso que os bancos centrais tentam fazer por meio das suas políticas, elevando os juros então. E foi exatamente isso que o Banco Central brasileiro fez mais uma vez. Então a gente saiu lá do patamar de 2% lá no início da pandemia, quando teve tudo isso aí, 2%, ficou 2%, um belíssimo tempo, vários meses. E agora a gente viu graduais e fortes aumentos na taxa Selic, porque a inflação bateu muito pesado, o dólar aumentou e então a inflação ela começou a bater muito forte. E por que a gente teve um aumento do dólar e tivemos uma saída do investidor americano no Brasil? Porque simplesmente se a gente tinha uma taxa Selic a 2, a renda fixa brasileira não era tão interessante e a renda fixa americana ela também não era muito interessante, mas risco-retorno entre Estados Unidos e Brasil pagando a mesma coisa, pô, eu vou para os Estados Unidos, irmão. Eu vou para um país europeu, eu vou para algum outro local. Então, acontece que você tem um fluxo para fora do país. Quando você tem um fluxo para fora do país, lembra? Demanda e oferta e demanda. Se eu tenho menos dólares no Brasil, menos dólares rodando no mercado, o que acontece com o dólar? Ele sobe, ele aumenta, a editora tá ligada, tá jogando ali, mas tá ligada. O dólar, ele aumenta, galera. Então o Brasil, por dois motivos, que é um outro motivo que faz a inflação aumentar também, é porque os produtos são dolarizados. Então se os produtos são dolarizados, significa que se o dólar sobe, aqueles produtos vão acabar ficando mais caros também, independente da política do mercado, independente de se as pessoas estão economizando ou não. Você tem uma pasta de dente aí que você consome todos os dias, ela é dolarizada. Então se o dólar sai de 2,5 para 5, ela vai ser repassada também para você no final das contas. Agora, como é que eu vou arrefecer a minha inflação? Lembra que eu falei que se a gente aumenta a inflação, a renda fixa fica mais interessante no Brasil comparando com os Estados Unidos, tendo em conta que os Estados Unidos mantém a sua taxa básica de juros, porque aqui tá tendo mais interessante, mais retorno. Então a gente começa a ter um fluxo para dentro do Brasil de dólares. A gente, na verdade, tivemos aí desde dezembro um dos maiores fluxos de dólares entrando no Brasil em investimento nos últimos tempos. Tanto em dezembro, janeiro, fevereiro, tivemos vários. Se eu não me engano, janeiro e dezembro foi basicamente 60% do fluxo de dólar durante todo o ano passado, galera, só para vocês terem noção do tanto de fluxo de dólar. E isso aí é muito positivo para a economia. Agora, o Banco Central aumentando os juros também, lembra por que o Banco Central ele é um pouco relutante a aumentar os juros? Porque quando ele aumenta os juros, a dívida também aumenta. A renda fixa ela fica interessante, porque você começa a pagar mais por conta da Selic, mas a dívida também aumenta. E aí que é o problema, por isso que o governo também não quer aumentar muito, né? Por isso que muita gente às vezes pergunta, Gui, se esse é o cenário interessante, então é só aumentar a taxa Selic para 20, que aí o dólar vai entrar todo e os investidores vão
vão entrar tudo, a gente vai abaixar a inflação. Mas se você aumenta a taxa Selic para 20, as dívidas, tanto do governo quanto das empresas, vão aumentar proporcionalmente também. O custo de empréstimo fica mais caro, então não é tão interessante. Se você fizer isso, várias empresas, talvez até o governo, fique líquido, né? Seja inadimplente, não consiga pagar as suas dívidas. E é aí que mora o problema. Agora, vamos atravessar um pouquinho o oceano e vamos para os Estados Unidos, mais especificamente lá em Washington, D.C. Tivemos a reunião do Federal Reserve, mais conhecido como Banco Central Americano. E o presidente do Federal Reserve é o Jerome Powell, o homem aí aliado, né, o parceiro, o grande parceiro de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, que então está comandando o Banco Central Americano. E depois de anos e anos, depois de 2018 inclusive, ou seja, mais de 3 anos aí sem aumentar a taxa básica de juros, os Estados Unidos então resolveu aumentar a taxa básica de juros em 25 basis points, ou seja, 0,25% na taxa básica de juros que estava perto de zero há muito tempo. Agora, o que isso impacta então no investimento do brasileiro? O que eu tenho a ver? Por que eu tenho que acompanhar a economia americana, Gui? Por que eu tenho que acompanhar os juros americanos? Galera, a reunião do Federal Reserve, do Fed americano, ele é mais importante para o brasileiro do que a própria reunião do Copom do Banco Central brasileiro. Por quê? A economia emergente, ela depende da economia de primeiro mundo. Ela depende principalmente do dólar americano. Se você tem uma mudança no custo do capital, se você tem uma mudança da taxa básica de juros americana, todas as outras economias que são sinteticamente interligadas à economia americana, elas têm que elevar também. Porque senão você tem um desencadeamento em cadeia nas outras economias que não é bacana. Porque, imagina naquele cenário, se a gente tem uma taxa Selic do Brasil a 2 e um juros a 0 dos Estados Unidos, os Estados Unidos eles começam a ficar mais interessante, porque o 10 anos do tesouro deles paga 1,5%. E você tem o tesouro brasileiro pagando 2,5%. Pô, o que você prefere? Pegar 1,5% nos Estados Unidos ou 2,5% no Brasil? Pô, Estados Unidos. Então o que a galera faz? Buf, jorra pra lá, vai todo mundo para os Estados Unidos e a economia emergente, ela começa a faltar dólares. Então o dólar, ele aumenta. Se o dólar aumenta, lembra, a inflação aumenta. Então, o que acontece? Quando o dólar, os juros dos Estados Unidos aumenta também, as economias emergentes também são obrigadas a aumentar. Só que lembra que eu falei? A economia emergente não necessariamente está preparada para aumentar realmente aqueles juros, porque o custo da dívida também vai aumentar. E muitas das economias não conseguem simplesmente levantar assim. O Brasil consegue, mas não são todas as economias de terceiro mundo que conseguem. É por isso, inclusive, que o FMI pediu há uns 3, 4 meses atrás para os Estados Unidos aumentar a taxa de juros devagar. Porque se eles simplesmente aumentam de 0 para 2%, olha o desastre que seria. Aumentaram 0,25% e já foi um auê danado. Então se eles aumentam para 2, 3, 4%, olha só a proporção que seria. Você começa a ter um risco-retorno no tesouro americano, comparado com as economias emergentes, já não fica mais interessante. Então você tem um fluxo para dentro dos Estados Unidos de dólar de novo, você deixando então as economias emergentes no limbo. Faz sentido na cabeça de vocês tudo que eu falei até agora, falando sobre então o tesouro brasileiro, sobre a Selic brasileira e a influência do juros americano e o porquê que ele é tão importante na nossa vida, na nossa economia, no nosso dia a dia? Faz sentido, editora? Muito. Beleza, show de bola. Se faz sentido na sua cabeça também, deixa aqui nos comentários, eu quero muito escutar a sua opinião para saber se você entendeu. E galera, outra coisa também, mais de 70% das pessoas que assistem meus vídeos aqui no YouTube não são inscritos, elas não me seguem. Então se você for uma dessas pessoas, se inscreve aqui no canal, cara, tem um botão vermelhozinho aqui e ativa o sininho também para você receber todas as notificações quando eu postar algum vídeo aqui no canal para vocês ficarem de perto. E galera, o que acontece, né? Temos aí então um cenário de que a gente está numa chamada estagflação. O que é estagflação, galera? Estagflação é criado pelo Phillips, né? Um tempão atrás, que foi criada a teoria de Phillips, que foi criada lá atrás, que era: você tem a inflação alta, se você tem a inflação alta, você tem o desemprego baixo, tá? Então eles são inversamente proporcionais. Desemprego baixo, a inflação tá alta. Por quê, ô editora? Porque tem mais gente gastando, então quer dizer que o povo tá trabalhando. Tá trabalhando, gerando e com dinheiro na mão. Gerando. E gastando. Faz sentido, né? E aí você, obviamente, vai gerar mais inflação porque você tem mais pessoas trabalhando. Agora, o oposto também é verdadeiro, né? Se você tem mais pessoas desempregadas, imagina que você sai de um desemprego de 2% para 10%, num país que tem 150 milhões de uma força de trabalho como os Estados Unidos têm, isso significa uns 20 milhões de pessoas que estão desempregadas. Então são 20 milhões de pessoas, vamos supor que todo mundo ali ganha um salário mínimo de $2.000. Pô, são 20 milhões vezes 2.000, né? É muita
grana. Vai dar aí praticamente o quê? Uns 500 milhões de dólares gasto todos os meses que está fora da economia. É muita coisa para a inflação, né? Então, o que acontece? Quando você tem o desemprego aumentando gradativamente, o que a inflação tende a acontecer, que é a teoria de Phillips? Ela tende a cair. Agora, essa teoria, ela seria maravilhosa se não tivesse a influência de um terceiro, chamado governo, né? Porque essa teoria é do mercado em si. Você tem a oferta e a demanda, você tem o desemprego e a inflação. Inflação, desemprego, certo? Sem influência de terceiros. Por quê? Porque agora a gente conheceu uma nova teoria chamada estagflação. Porque você estagnou e você ainda assim está em inflação. Por quê? A gente está com desemprego alto, ou seja, você estagnou, a economia não está crescendo, né? Você estagnou ali. E ao mesmo tempo a gente tem inflação. Agora, por que aconteceu isso? Porque o Fed, o Banco Central, ele começou a jogar dinheiro no mercado, através de dívida, comprar dívida de empresas, de junk bonds, que a gente chama, né? A gente também chama algumas empresas ruins, fallen angels, né? Que são as empresas que estão sem conseguir pagar suas dívidas. Tem as empresas zumbis também, que são as empresas que conseguem fazer a sua receita o suficiente apenas para pagar as suas dívidas, né? Então elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Então, o Fed ele vai e aumenta o seu balance sheet, que a gente chama, né? Então ele vai e aumenta seu gasto. 80% do dólar que a gente tem hoje, ele foi criado nos últimos 2 anos, só para vocês terem noção. Então, isso acaba acontecendo. E criamos aí, então, a estagflação. Existem certos assets, certos ativos que eles performam melhores em cenários de estagflação. Inclusive, eu até postei aqui no grupo do meu time que a gente tava coisando, e eu vi um estudo do Schroders, tá? Eu vou até pedir para a editora mostrar aí, eu coloquei no grupo nosso do WhatsApp lá, ativos que performam muito bem em cenários de estagflação. Um deles é o ouro e o outro dele é o REIT, beleza? Como vocês podem ver no gráficozinho que a editora vai mostrar na tela para vocês. É um gráfico muito interessante, mostra para vocês que você tem o ouro como recurso, né? Que você pode recorrer. E o ouro, para vocês verem aí no gráfico, vocês vão ver, se você voltar no gráfico aí, você vai ver que o ouro, na verdade, ele performa bem em quase todos os cenários, né? O ouro dificilmente tende a performar ruim. Então, já é um argumentativo, né? Uma argumentação para aqueles que diminuem o ouro, o investimento no ouro. Esse gráfico aí que vocês estão vendo na tela de vocês, que vocês viram na tela de vocês, ele é desde 73, se eu não me engano, e prova que, historicamente falando, o ouro, ele tem resultado. Contra fatos, não argumenta, a gente já diz isso no direito, né? Então, contra fatos, não argumentos, o ouro é uma boa saída, REITs também é uma excelente saída em quase todos os cenários. Se vocês voltarem aí, vocês vão ver lá de novo o gráfico que eu tô falando para vocês. E galera, deixa aqui nos comentários se fez sentido na cabeça de vocês tudo isso aí que eu disse, hein? Isso aqui foi uma aula de macroeconomia, tem muita gente que cobra curso aí, cobra dinheiro para te dar essa informação que eu tô te dando de graça aqui, na moral, tá? Deixa o like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho também e tamo junto, galera. Bons investimentos, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. Um abraço, um beijo e um queijo também.